sua igreja, amém? Amém. Amém? Amém. Vamos tomar uma água para poder começar a nossa palavra. Uma palavra que já dá semanas no meu coração. Aleluia. Como eu estou em casa, trabalhando, sem trabalhar no momento, só em casa recebendo, glória a Deus por isso. E aí a gente procura, a gente sempre tem mais intimidade com Deus, né? Ao mesmo tempo que eu estou vaga, a gente busca mais, ora mais, vê mais problema nas coisas, aí a gente busca mais, porque o fato é que quando a gente se afasta um pouco de casa, a gente fica tão ligado no trabalho, às vezes, que a gente esquece das coisas que são a nossa família, que é o nosso trabalho, que é a igreja, né? A gente meio que vai no automático. E aí, em um desses momentos que eu estava em oração de madrugada, o Senhor falava comigo sobre o chamado de alguns irmãos. Como se dá o chamado? Eu falava isso para o Espírito Santo, né? Em que momento que isso acontece? Será que vocês se lembram o momento em que você sentiu o chamado de Deus para a tua vida? Você lembra? Quem se lembra de verdade? Quem se lembra, levanta a mão. É algo tremendo, né? Quando tudo começou, eu não estou falando no início da caminhada, porque muita gente vem para a igreja, começa a ter uma intimidade, começa a gostar, isso que eu quero para a minha vida, né? E depois de algum tempo acontece o chamado. Tem gente que é pum, pá, na hora. E eu conversava com o Espírito Santo, né? Como é que é o chamado? É algo simples? Tem algum mistério, né? E aí o Espírito Santo, eu convido a igreja, queria muito que o Berutial compartilhasse comigo a palavra. O Espírito Santo me levou em 1 Samuel 16, a gente vai falar sobre o chamado de Davi. Todo mundo conhece muito essa passagem, mas eu quero falar sobre o chamado. 1 Samuel 16, verso 1. Vou ler pouquíssimas coisas, vou tentar dividir e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou muito no meu coração neste dia em que eu estava orando. E diz assim, capítulo 16, verso 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu, Deus falando, rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, ungir-me-ás a quem eu te disser. Só nesse momento aí, não está na palavra, mas eu lendo aqui, o Espírito Santo agora ministrou no meu coração, agora nesse exato momento. Como a gente tem um Deus de estratégia, né? Samuel saindo do lugar dele e indo a Belemita, ao Jessé, o que ele vai fazer lá? Saul ia ficar desconfiado. E aí Deus fala assim, que Deus maravilhoso, gente. Aí Deus fala assim: pega uma vaca, olha o truque, né? Vulgarmente falando, Deus dá para ele um caminho. Vai lá, pega uma vaca e diz que tu vai fazer algo, e convida Jessé. Sabe o que o Espírito Santo ministrou agora no meu coração? A estratégia quem dá é Deus. Quando a gente está em Deus. Nesse momento o profeta Samuel, ele está falando com Deus. E talvez você ainda, glória a Deus, aleluia, talvez ainda você não recebeu uma estratégia de Deus porque você ainda não parou para conversar com Deus. Talvez se você estiver conversando com Deus, que nesse momento o profeta está conversando com Deus, pedindo uma estratégia: como eu vou fazer isso? E talvez você esteja passando por isso: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo,
Aí Deus falou: faz e ungir-me-ás a quem eu te disser. Quer dizer, ele continua falando que ele vai dizer, vai fazendo o que eu estou te falando, que eu vou te dizer o que tu tem que fazer. E no 4 diz assim: fez pois Samuel o que disseram o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro. Os anciões eram aqueles caras antigos que estavam ali ao redor do coisa de Saul, tremendo, e disse: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar o Senhor. Olha aí, seguindo a estratégia de Deus, né? O que tu veio fazer assim? É mais ou menos o que eles estavam perguntando. É de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, disse: certamente está presente o ungido do Senhor. No 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes pela sua aparência. Eu não vou entrar nessa questão, mas diz o Senhor: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê com os olhos como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pula para o 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Não sei como está aí. Porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Aqui ainda fala: não nos assentaremos em roda da mesa, né? Porque tinha aquele momento da confraternização ali da família, da comunhão da família. No 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus Pai, Deus querido, glória te dou, Senhor, porque tu já estás falando em nossa vida. É claro e evidente o que teu Santo Espírito diz nesse lugar. E é maravilhoso quando já conseguimos sentir um direcionamento, um falar teu, um movimentar teu. Por isso, Espírito Santo de Deus, que essa não seja mais uma quarta-feira, mas seja a quarta-feira de resposta para os teus filhos. Que através dessa palavra eles possam enxergar um direcionamento teu, embora a palavra seja sobre o chamado, mas que tu venha nos direcionar no teu chamado, na tua direção, naquilo que tu queres para a nossa vida. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, essa passagem aqui, eu acho que, se não for todos ou quase todo mundo que está aqui, eu acho que já ouviu falar dessa passagem aqui, quando o profeta Samuel vai ungir Davi. Mas o que me chama a atenção aqui é quem era Davi até este chamado de Deus. Alguns de vocês falaram que se lembram do chamado de Deus. Será que você consegue imaginar quando você foi chamado até a data de hoje? Quantas águas não passaram debaixo desse rio? Quantas coisas aconteceram até você chegar aqui hoje? E, engraçado, que não é engraçado, mas eu ficava me perguntando, porque a gente costuma conversar muito sobre a palavra, eu e o pastor Gil, a gente conversa muito sobre a palavra. E como a palavra nos incomoda, né, nos confronta, eu chego a ficar constrangida com o amor de Deus na sua palavra sobre a minha vida e o que Ele traz para mim, para me levar para a igreja. E nesse momento me chamou a atenção quem era Davi até esse chamado de Deus aqui. E a gente vê que Davi era uma pessoa que estava lá no campo ou no pasto apacentando as ovelhas de quem? De seu pai. Davi estava ali trabalhando, né? Naquilo que lhe foi confiado, que era cuidar das ovelhas de seu pai. E por isso, a palavra depois a gente vai ler, a gente vai perceber, Davi era um cara que ele não era convidado para a festa. Davi era um cara que não era convidado para a mesa. O Samuel falou assim: vai lá e chama ele para a mesa, não nos assentaremos
nosso coração, e a gente precisa ter essa sensibilidade. E eu me vi muito nessa palavra, porque houve um momento também que eu não era convidada para nada. Eu acho que alguns de vocês passaram por isso. Quando a gente quer ser quem a gente é, de fato, de verdade, o inferno se levanta da tal maneira, e só quem nos magoa são pessoas que amamos. Porque o vizinho dali não me afeta, mas quem a gente ama afeta. E Davi, até então nessa época, Davi não estava à mesa, ele não era convidado por suas famílias, não era lembrado pela sua família, pelos seus amigos, ele não era convidado a participar de festas, eventos ou banquetes. Seus irmãos mais velhos, sim, a palavra vai dizer que seus irmãos eram belos, fortes, eram soldados, sim ou não? Sim. Eram soldados da guarda do rei, né? E por eles terem esses atributos, por seus títulos, né? Porque ser soldado naquela época era uma coisa grandiosa. E por eles terem esse título, essa beleza, sendo soldado da guarda do rei, eles estavam sempre sendo lembrados, e Davi não, até aquele dia. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não está preocupado com o seu título, com o seu atributo. Deus está preocupado com a unção que você tem, com o chamado que você tem em Deus. E nós temos uma preocupação muito grande de mostrar para os outros quem somos. Existe uma necessidade, hoje principalmente, em todo mundo, e infelizmente nos cristãos também, de aparecer, de ser notado, de ser lembrado. Isso é uma palavra tão antiga. Deus não está preocupado com o seu título, mas com a unção que você tem, com a unção que você carrega. Eu posso escutar a glória a Deus? Essa é a preocupação de Deus, que Ele tem em nós, espiritualmente falando. Eu fazia essa palavra mexia, ardia no meu coração, e talvez também você possa estar pensando, eu pensava muito nos recepcionistas desta casa, desta igreja, mas também a gente, você que está me vendo também, você pode estar pensando, mas pastora, eu sou uma pessoa tão simples, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, eu não tenho nada que chame a atenção, eu não tenho título, mas a palavra, que é o que me garante, o que me sustenta, bota lá para mim, obreiro Tiago, em João, livro de João, capítulo 1, verso 12 e 13, bota lá, meu filho. Vamos lá. João, quando você procura aí, eu vou lendo aqui. João, capítulo 1, verso 12 e 13. Você achou na sua Bíblia? Diga amém. Amém. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No 13: os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, não, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então é essa a palavra, aleluia, glória a Deus por essa palavra. A palavra está dizendo aqui que em Jesus Cristo eu sou príncipe e princesa. Então a gente se preocupa muito em que eu tenho para oferecer a alguém. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro. Será que alguém só vai me amar se eu tiver alguma coisa? Não, Jesus está dizendo, você é príncipe e princesa em Jesus. Essa é a verdade que eu e você temos que ter em nossos corações. Existe um reino preparado para mim e para você, pois somos filhos do rei, portanto, príncipe e princesa em Jesus Cristo. Amém? E aí eu pensava também nos recepcionistas, né? Muitos de nós, você que trabalha aí na tua igreja, você que está me vendo, que não pode ser da casa de oração, mas de uma igreja de uma outra denominação, enfim, porque tem muita gente que assiste a gente, né? E tem muita gente que assiste depois as lives que eu acompanho. Aqui no dia dá 2, 4, 5, no dia da semana vem 14, 15, 100, 200.
que as pessoas nos veem. E ser visto hoje está em moda. E de repente você pode ser da tua igreja aquele que abre a porta. De repente você pode ser aquele que entrega a água para o pastor. De repente você pode ser aquele que chega mais cedo e lava os banheiros. Talvez você faça coisas que ninguém esteja vendo, né? Mas eu te convido para você continuar sendo fiel nesse chamado que Deus te chamou. Porque Davi também tinha um chamado. Davi também tinha uma responsabilidade que era o quê? Cuidar das ovelhas, trabalhar no pasto, né? Que para algumas pessoas, como abrir porta, servir água, lavar banheiro, pode ser nada. Mas para Deus, crê nisso, é muita coisa. Porque Deus está vendo a verdade no teu coração. Existem trabalhos realmente que não são vistos, mas aquilo que eu quero que vocês entendam hoje, você que está me vendo, aquilo que foi confiado para você é o que você deve fazer com excelência. É para isso que você foi chamado. E Davi fazia com muito amor, com muita dedicação, ao ponto de dar a sua vida. 1 Samuel, põe lá, meu filho, 17, no verso 34 e 37. Davi diz a Saul que ele era um cara que ele matou um leão e um urso. Ninguém viu ele matando um leão e um urso. Alguém viu? Diz na palavra, não. Diz assim no 17:34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este que circuncisa. Ele está falando de Golias, né? Ele estava dizendo aqui o que ele fazia onde ninguém via. Eu estava vendo um vídeo outro dia aí, uma japonesa que estava cuidando daquele urso preto e branco. Como é que é o nome? Panda. No Japão tem muito isso, né? E num dado momento o urso, imagina uma patada do urso na tua cara, né? Aí ela caiu, foi longe, aí ele foi lá, tentou, e ela, mas eu não sei que ela conseguiu se desvencilhar. E eu estava fazendo essa palavra, eu estava com essa palavra no coração, né? E às vezes você tem matado os seus leões, os seus ursos, onde ninguém tem feito. Mas Deus está vendo. Glória a Deus. Porque cada um de nós aqui tem leões e ursos a matar, a brigar. Quer dizer, aqui tu não bota a mão. E só você sabe as lutas que você passa no teu íntimo, no teu interior. Mas eu quero te dizer uma coisa: esteja você na luta que você estiver, clame ao Senhor. Busque ao Senhor, que talvez eu não esteja vendo enquanto sou pastora, mas Ele está vendo. Ele está te vendo. Porque para Deus é exatamente na fidelidade, no compromisso que você faz, aquilo que Ele te confiou, é que Ele te livra, Ele te guarda, Ele te salva, onde ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Tem uma palavra lá em Mateus 25, 26 que as pessoas usam muito para dízimo e oferta, onde diz, olha lá, meu filho, Mateus, hoje a pastora está rápida, hein? Mateus 25, 23 diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Geralmente a gente usa isso para dízimo e oferta, né? Mas o Senhor está dizendo: seja fiel em poucas coisas, aí eu te darei grandes coisas. Porque se você não é fiel nas poucas coisas que Ele te confia, Ele jamais vai te colocar em coisas grandes. Você consegue entender isso? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Então, não importa se o teu chamado aparece ou não, se o teu chamado ele é grande ou pequeno, faz com alegria o teu chamado. Aleluia. Para
coração e não, porque Deus é que vai te honrar, amém? Mas o fato é que Davi, ele continua trabalhando, cuidando, né, das ovelhas do pai dele, enquanto lá na casa dele havia um banquete, havia um jantar na sua casa, ia acontecer uma festa, afinal de contas seria ungido um novo rei. Mas Davi não estava percebendo. Diz lá no verso 11, vai lá na sua Bíblia no verso 11, diz que o profeta Samuel fala para Jessé: acabaram-se seus filhos? Verso 11, gente. Amém? Por isso que se falhar, você tem que estar com a tua Bíblia, nem que seja do celular. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, os teus filhos? E ele disse: ainda falta o menor, que estava apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porque não nos assentaremos em roda na mesa, ou não nos assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Engraçado que o pai, nesse momento que chama a atenção dele, que ele vai lembrar do filho afastado, diz a palavra aqui que ele era o aquele que não tinha título, mas era aquele que estava trabalhando naquilo que foi confiado a ele. Você está se identificando? Eu me identifiquei muito com essa palavra. Eu me via muitas vezes aqui. Naquilo que lhe foi confiado, ele ainda estava trabalhando. E muitos de nós não são em ministérios, mas como na nossa casa, na nossa família ou no nosso trabalho, às vezes a gente está trabalhando, fazendo as nossas coisas, né, com excelência, com amor, e a gente acha que ninguém está nos vendo. Poxa, eu estou aqui nessa cozinha cozinhando, né, Diaconisa Lucília? Eu estou aqui trabalhando aqui, os panelões queimando no meu umbigo, só eu sabe a dor que eu passo. Mas eu estou fazendo com amor, porque crianças vão comer, não é isso? E talvez você também esteja trabalhando uma coisa que não apareça muito, ou não apareça, mas você está fazendo com excelência, com amor. Mas Deus está vendo tudo. Porque Deus não dorme, Deus não esquece de nada. Eu e você esquecemos até quem somos muitas das vezes. Muitas das vezes nos humilhamos em situações de emprego, de relacionamento, mas Deus que está sempre nos vendo. E lá em Salmos, foi lá em Salmos 121, o Espírito Santo me levou nessa palavra aqui, de Salmos 121, no verso 3 e 5, olha que coisa linda. Eu fiquei encantada quando o Espírito Santo me fez me lembrar, porque são essas palavras que me fazem caminhar todo dia, acordar todo dia. Salmo 121, 13 diz o salmista: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará ou cochilar, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O 5, o Senhor é quem? Te guarda. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Eu vou pedir para você, talvez você tenha esquecido, todas as vezes não esquece quem nós somos, mas Ele não esquece quem somos. Ele é fiel naquilo sobre a nossa vida. Você esquece quem te colocou no mundo, você esquece muitas vezes, você se humilha para homem, para mulher, para o teu patrão, para a tua vida, mas Ele é o que te guarda, é o que te confia, é o que acredita em você. Ele fala assim: vai, meu filho, porque eu tenho mais para fazer com você. E ele vai te empurrando, você nem sente, mas Ele vai te empurrando espiritualmente, porque Ele é o que te guarda. Amém? Deus é lindo, gente. Eu queria muito que você cresce nessa palavra, porque às vezes Deus, Ele trabalha no silêncio. Quantas das vezes a gente fala assim ou pensa: ai, o Senhor está aí, eu estou andando sozinho, eu estou escutando o Senhor, nada acontece na minha vida. Geralmente quando você está na luta e nada está acontecendo, está passando um deserto danado, passa aquele pensamento assim: isso é do capeta, Deus esqueceu de mim. Eu já pensei também, como pastor, né, pastor? Às vezes o vento é tão forte, o deserto está tão pesado, o sol está queimando tanto que a gente fala assim: Deus, cadê você? A pressão, a tribulação, as lutas
que é. Mas eu quero te dizer para você nessa hora, escuta o que eu vou te dizer e grava isso. Deus está planejando e projetando algo maravilhoso para você. Você recebe isso? Bota a mão no teu coração. Fala: Deus está planejando, está projetando algo grande para a minha vida. Repita com mais fé que você está sem fé. Deus está planejando, está projetando algo grande na minha vida. Fala: eu recebo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com muita fé. Agora você não esteja vendo, Ele está planejando, Ele está projetando algo que você nem sabe. Deus coloca a gente às vezes em cada lugar que você olha assim e fala assim: eu estou aqui. Você já passou pela tua cabeça, pastor Miguel? Você é psicólogo? Você não imaginava, né? O caminho que Deus foi te dando te levou a isso. A gente precisa estar atento aos ensinamentos de Deus. O que Ele faz, viu? Todas as coisas, diz a palavra, colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, as boas e as ruins. Às vezes aquilo que você pensa que é ruim é Deus te tirando, te dando um livramento. Deus te tirando para colocando coisas maiores. Você consegue entender isso? E lá no verso 12 de 1 Samuel, vou voltar lá. No verso 12 diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe, que era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo o é. O profeta, né, que era o que falava através de Deus naquela época, ele vai lá e manda buscar aquele que estava esquecido, aquele que estava sozinho. Está entendendo que Deus está falando o tempo todo? Você acha que você está sozinho, mas você não está sozinho. Deus está do teu lado. Mas o profeta manda chamar, porque e quando chama ele, ele chega. Davi, nesse momento, ele é honrado, ele é ungido, ele é ligado nos céus. Olha que coisa linda. Naquele momento, o Senhor honrou a Davi na frente dos parentes, da família, daqueles, porque muita da gente, a nossa família que aponta, né? A nossa família que nos julga, a nossa família que às vezes fala mal da gente, né? Que diz que a gente é, aquele é outro. Mas foi exatamente na família onde Davi, perante aqueles que não acreditavam em Davi. Você vê que a gente leu lá na frente, no capítulo, no verso 34 e 35, no capítulo 17, que o próprio Saul fala assim: mas quem é você para ir para contra esse filisteu? Aí a gente vê isso lá na frente. Ele diz: eu sou o cara que matou o urso e o leão. Você é o cara que está matando o urso e o leão. Só que a gente esquece quem a gente é, né? Mas o fato é que a gente sabe que existem pessoas que não acreditam na gente, que não acreditam no teu chamado, que não acreditam na tua história, e na grande maioria das vezes são parentes e amigos, ou aqueles que se dizem seus amigos. São esses os primeiros que não acreditam no seu trabalho, no seu potencial, enquanto ser humano, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus. Hoje, infelizmente, existe uma concorrência do poder. Quem ganha mais, quem pode mais. E até a semana passada eu botei no grupo Lucas 4, versos 5 e verso 7, onde o próprio diabo oferece bens ao Senhor Jesus para que ele pudesse se dobrar. Isso tem muito a ver com a nossa palavra de hoje, né? O diabo, ele não desiste da gente. E para nos tirar do propósito e do chamado de Deus, ele oferece coisas para que você saia da posição que o Senhor quer te colocar. E
nós, você que está me vendo, infelizmente, não nos damos conta daquilo que Deus está falando. E o que aconteceu? E o que acontece é que hoje o diabo ele não mudou não, gente. Ele não cansa de ser diabo na minha vida e na tua vida não. O quanto ele puder te tirar do chamado de Deus, dos propósitos de Deus, ele vai te acumular coisas para você fazer, para que você não esteja no culto. Para que você, não dá mais para a igreja. Como muitos já fizeram aqui, Senhor, pastor, não dá mais para mim ficar, porque eu vou estudar. Tudo bem, você vai estudar, você vai trabalhar. Você não tem 2 horas para Deus. Aí quando acaba perto, você lembra de Deus. É difícil, mas lá no verso 13, para a gente encerrar, estou dentro, pastor? Estou dentro do horário? Mais ou menos. Hoje ele me corrigiu sozinha lá. Depois eu falo para vocês. No verso 13, diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Pode escutar uma glória a Deus por isso? Se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Escuta o que eu vou falar para você. Os estudos dizem que Samuel, nesse momento aqui, Samuel ungiu Davi 2 vezes. Amém ou não amém? Amém. Ungiu aqui. Nos estudiosos, não está na Bíblia, mas quem estuda a Bíblia sabe que mais ou menos Davi deveria estar com uns 15 a 16 anos. Mas a segunda vez, quando ele é ungido a rei, ele é ungido a rei. Aí ele é ungido a rei. Segunda vez. Tá? Estudem isso na Bíblia. Quem entende um pouquinho vai entender o que eu estou falando. Entendam que a palavra diz que naquele momento, desde aquele momento, isso serve para mim e para você. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir daquele dia, ele houve lutas, batalhas, houve muitas coisas que aconteceram, mas ainda assim, o Espírito do Senhor estava com Davi. Aleluia. Até o dia que se concretizou o chamado dele como rei de Israel. E ali ele tinha mais ou menos uns 30 anos. Vai buscar no Google? Busca no Google. Mas entenda uma coisa. Davi, do primeiro óleo ao segundo óleo, Davi entrou em guerras, Davi entrou em lutas, Davi foi apontado, Davi foi escalhado, ninguém acreditava em Davi, mas com tudo isso, e aí eu quero que você entenda, ele foi crescendo, ele foi aprendendo, ele foi se tornando homem para ser rei. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim? Que é diante dessas lutas, desse apontamento, desse xingamento, é que você, Deus está te preparando, está te projetando para algo grande. O problema é que nós desistimos com os apontamentos, com os xingamentos, com as coisas ruins, a gente desiste do propósito de Deus. O que o Espírito Santo me incomodou e está me incomodando a te dizer: não desista do seu chamado. E quando eu falo chamado, é chamado de Deus. Eu não falo de ministério, de louvor, de recepção. Existe um chamado de Deus para a tua vida. Deus está dizendo, o Espírito Santo falando: não desista do teu chamado. Ainda que você seja apontado, ainda que você seja xingado, ainda que ninguém acredite em você, você precisa acreditar em você mesmo. Querido, porque se você não acreditar em você, Deus não pode fazer nada. Até porque a palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Se você não faz, Deus não pode fazer, ainda que Ele te ame muito. Você entende que quando eu falei da tentação, eu falei de uma tentação de Jesus, de Lucas, mas olha quantas Jesus teve. Ele não deixou de ser tentado. Por que está na palavra? Como ensinamento para mim e para você. A tentação vai vir, os nãos vai acontecer. Ser fiel, ser vencedor, receber bênção, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, está muito mais incluído naquilo que eu quero ser ou do que os outros pensam sobre a tua vida, cara. Essa palavra gritou no meu coração. Porque ainda que a situação momentânea não seja muito boa aos meus olhos, o Espírito Santo diz para mim: continue em frente, que eu estou contigo. Vou repetir para você. Aos 15, 16
16 anos, foi a época mais ou menos que ele foi, é o que dizem os estudos, que ele foi ungido. Mas ele só sentou no trono como rei lá para os 30. Mas diz que desde aquela época o Espírito do Senhor se apoderou. Você pode levantar sua mão direita? O Espírito do Senhor está se apoderando da sua vida agora. Você recebe? Ele está se apoderando da sua vida. Ele está sondando o teu coração. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe daquilo que você necessita. Ele sabe exatamente aonde te colocar. Chegar nesse lugar. Chegar